Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 1. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aqui no título está escrito assim, no título: o dia do Senhor. Amém? O dia do Senhor. Nós vamos entender um pouco, irmãos, sobre o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Amém? Só vou ler até aqui. Virá como ladrão de noite. O apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta para a igreja de Tessalônica. Igreja de Tessalônica. E Paulo, ele disse o seguinte: olha, meus irmãos, não necessita eu escrever para vocês acerca dos tempos ou de estações, porque vocês sabem muito bem que o Cristo, ou seja, Jesus, ele virá em uma hora em que as pessoas vão estar desapercebidas. Amém? O mundo inteiro, as pessoas vão estar desapercebidas. Um na balada, outro fumando droga, outro no motel traindo a esposa, traindo o esposo, outro vai estar num bar bebendo cerveja, conhaque, uísque, cachaça e por aí vai. Outro na macumba, outro no feitiço, outro no espiritismo e por aí vai. E aí, Jesus, ele vem e pega as pessoas de surpresa. Aí está escrito aqui assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Aí você pensa comigo, pensa bem. Imagina, de madrugada você está dormindo, é mais ou menos lá no relógio 3 horas da manhã. Quando pensa que não, você escuta arrombando o seu portão. E aí? 3 horas da manhã, você está lá na sua casa sozinho, ou não sei, talvez com um menino pequeno, uma criança pequena, e de repente você escuta só aquele pisado no portão, bum! Aí você levanta assustado, espantado assim, meu Deus do céu, o que é isso? Então, escute, vai ser dessa maneira que Jesus vai vir. Às vezes você pensa, mas como assim, pastor? Jesus, ele vai vir quebrando tudo, arrebentando com tudo? Não. Quando a palavra de Deus diz que Jesus, ele virá como ladrão de noite, isso significa que ele vai vir em uma hora em que as pessoas não estão esperando. As pessoas vão estar totalmente desapercebidas, dormindo no sono em um sono profundo. As pessoas vão estar desapercebidas. Olha para vocês ver, dê uma olhada nas igrejas como que está hoje. Você chega dentro de uma igreja, as pessoas um está mexendo no celular, outro está conversando um com o outro do lado da cadeira. Ah, você viu o que aconteceu no jornal? Ah, você viu a vida de fulano? Ah, você viu a vida de ciclano? E o pastor está no altar pregando. E as pessoas estão desapercebidas. Então, Paulo está dizendo assim, igreja: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então ninguém espera um ladrão. Quando a gente está em casa, a gente quer paz. Sim ou não? Quando nós estamos em casa, nós queremos paz, nós queremos ficar tranquilo, nós queremos esticar as pernas, deitar, dar um cochilo, depois do almoço, não sei. Você quer descansar, você quer ficar em paz. E de repente vem um ladrão, você não está esperando o ladrão. Então Jesus, ele virá sim, em uma hora em que as pessoas vão estar todo mundo sossegado, pensando que está tudo bem, tudo tranquilo. E aí quando pensa que não, Jesus aparece.
E como é que fica a situação? Aqui no versículo 3 está escrito: quando estiverem dizendo a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Olha para você ver. Uma mulher, quando ela está prestes a dar à luz, a barriga já está desse tamanho, quando está chegando a hora, as dores vêm de repente. Sim ou não? As dores vêm de repente. Quando pensa que não, o neném já pulou para fora. Nasceu. Então, é assim que vai acontecer com a vinda de Cristo. As pessoas vão estar numa boa. Um vai estar no churrasco, outro vai estar na balada, outro vai estar nas drogas, outro vai estar no crime. Ah, vamos ali roubar, vamos ali assaltar, pegar um dinheirinho fácil. Aí vai, os dois montam na moto, vai ali roubar um dinheiro fácil, vai assaltar um posto de gasolina, outro vai fumar droga, outro vai se envolver com isso, vai fazer aquilo outro. Quando pensa que não, Jesus, pum, aparece. Então vai ser em uma hora em que ninguém espera. Aí aqui diz o seguinte, olha só: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Olha aí, ó. O Paulo está falando com a igreja de Tessalônica. Paulo está dizendo: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, ou seja, no pecado, no crime, no mundo, nas coisas que o diabo tem oferecido. Vocês não estão nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então isso significa que se nós estivermos firmes com Jesus, se nós estivermos firmes na igreja, firmes no evangelismo, pregando a palavra, orando, jejuando, estudando a Bíblia, fugindo da aparência do mal, fugindo da aparência do pecado, então se Jesus, no caso, aparecer, se ele vier, a gente não vai ser pego o quê? De surpresa. A igreja de Cristo não será pega de surpresa. Por quê? Porque a igreja, ela espera no Senhor Jesus. A igreja verdadeira, ela espera no Senhor Jesus Cristo. Ele fica atento, a igreja está atenta, a igreja está orando, a igreja está buscando. Se tem campanha, a pessoa vai para a campanha. Se tem vigília, a pessoa vai para a vigília. Se é para orar, a pessoa ora. Se é para jejuar, a pessoa jejua. Se é para pagar preço, a pessoa paga. Se é para evangelizar, a pessoa evangeliza. Aleluia, a pessoa está firme. Então, se Jesus aparecer, aquela pessoa não será pega de surpresa. Então é por isso que a gente tem que andar 24 horas, o quê? Preparados, vigilante. O que é uma pessoa vigilante, irmãos? O que é um vigilante? Vocês já viram um vigilante trabalhando por aí? Sim ou não? Alguém já viu um vigilante trabalhando? Eu já fui vigilante, irmãos. Eu trabalhei lá naquela fábrica... eu esqueci o nome lá, gente, aquela fábrica de tecido, essas fábricas grandes aí. E eu fui contratado para passar a noite, tomando conta. Eu tinha que dar ronda, eu tinha que fazer a ronda ao redor da fábrica 2, 3 vezes por noite. Então eu não podia dormir, eu tinha que ficar acordado, com rádio ligado. Aquele rádio, eu me comunicava com o porteiro que ficava lá do outro lado, ele ficava longe de mim, e a gente se comunicava. Tá tudo bem por aí? Não, tudo tranquilo. Tá acontecendo alguma coisa? Não, tá tudo bem. A gente se comunicava pelo rádio. Então, o vigia, ele tem que vigiar, ele tem que ficar atento. Se caso acontecer alguma coisa, ele já tem que o quê? Acionar a polícia, não sei, dar um jeito lá, ligar, mandar o rádio para o outro vigilante que está lá na porta. Ó, estou vendo aqui, está acontecendo isso, está acontecendo isso outro. Ele tem que
vigiar. Ele tem que, o trabalho dele é vigiar, é tomar conta. É tomar conta do local. Então, se a Bíblia está mandando a gente vigiar, preste atenção nisso. Quem está pela internet, amém. Preste atenção. Se a Bíblia está nos mandando a gente vigiar, então isso significa que a gente não pode cochilar sequer um segundo. Quando eu estou falando cochilar, é cochilar na fé. É a pessoa estacionar. Tem gente que estava firme com Jesus. Por causa de pequenas lutas, pequenas coisas, a pessoa foi se esfriando, foi se esfriando, foi se esfriando, e hoje essa pessoa se encontra, distante de Deus. É assim ou não é? Está longe. O Espírito Santo até se retirou daquela pessoa. Por quê? Porque a pessoa se esfriou, abandonou Jesus. Se a pessoa abandona Jesus, o Espírito Santo ele sai fora da pessoa. Então, irmão, diga comigo, vigilante. Seja vigilante. Aí Paulo está dizendo assim, olha: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então a gente tem que estar o quê? Firme, para Jesus não pegar a gente de surpresa. A gente tem que estar firme. Se, por exemplo, Jesus aparecer aqui agora, você está preparado para subir? Se Jesus vier, se as trombetas tocar, o arrebatamento acontecer, você está preparado para ser levado? Então, você tem que pensar nisso, irmãos. Eu tenho que pensar nisso. Você que está assistindo na internet, você tem que pensar nisso. Você está preparado ou não está preparado? Ou você vai ficar naquela, pastor, eu não sei, eu estou ainda fazendo isso, eu estou ainda fazendo aquilo. Então, se você pensa assim, é porque você não está. A pessoa, quando ela verdadeiramente está preparada, ela bate no peito, ela fala, eu estou preparado. Por quê? Porque a pessoa está buscando, ela está orando, ela está clamando, ela está vigiando. O diabo apresenta os pratos para ela e ela fala, sai fora, Satanás, porque eu sou servo do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amém, irmãos? Cadê o glória a Deus da igreja? Aleluia. Aí aqui diz assim: pois todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Amém? Quem serve a Deus não é das trevas. Quem serve a Deus não é da noite, não é das noitadas. A pessoa que serve a Deus não anda aí nas madrugadas, se prostituindo, vendendo o corpo, bebendo, fumando, se drogando. Namora com um, namora com outro nas noitadas, nas madrugadas, não. A pessoa que é de Deus, você sabe o que ele faz de madrugada? A pessoa que é de Deus, ele está orando de madrugada. De madrugada ele está conversando com Jesus Cristo de joelho, aleluia. Ele se levanta 3 horas da manhã, ele bota o telefone para despertar. Às vezes ele levanta até caindo de um lado para o outro, bêbado de sono, mas ele não deixa de buscar a presença de Jesus Cristo. Bate palma e dá glória. Bate palma e dá glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? É assim ou não é que a gente tem que ser? Hã? A gente tem que estar firme. Tem que estar firme. Para se caso Jesus aparecer, você vai subir junto com ele. Você vai junto com ele. Aí aqui está escrito assim: não durmamos. Olha só, preste atenção, irmãos. Não durmamos. Ó Jesus falando, ó. O apóstolo Paulo falando. Não durmamos, pois, como os demais. Os demais. Mas vigiemos e sejamos sóbrios. Às vezes você conhece uma pessoa que é crente, às vezes você conhece uma pessoa que é da igreja, e essa pessoa está se envolvendo com pecado, está se envolvendo com trambicagem, está se envolvendo com coisa errada. Aí você vai ver aquela pessoa praticando as coisas erradas, aí você diz, já que a pessoa é crente, está na igreja, está fazendo, então eu vou fazer também. Então vai. Vai que você vai quebrar a cara. Se Jesus voltar,
você vai ser pego de surpresa. Paulo está falando diferente. Olha só, igreja, preste atenção. Olha o que Paulo está dizendo. Não durmamos, pois, como os demais. Tem gente que está na igreja, mas está morto. Vou repetir. Tem gente que está na igreja, mas está morto, está dormindo espiritualmente. A pessoa não está firme. A pessoa não ora, não busca, só vai para a igreja para ficar no telefone, no celular, chupando bala, comendo pipoca. Lá mesmo, lá, quando a gente tinha a igreja lá no bairro, tinha umas irmãs que chegavam lá, ficavam lá comendo pipoca. Eu olhei para a cara da irmã e falei, irmã, aqui não é lugar de comer pipoca não, filha. Aqui é a casa de Deus, é lugar de pregar a palavra. Aí ela pegou a pipoca, botou o dedo na mochila, nunca mais pisou o pé na igreja, nunca mais voltou lá. Então a gente temos que pregar a verdade. Se a gente deixar as coisas, a igreja virar bagunça, chega uma hora que a igreja vai virar o quê? Então a gente tem que ser vigilante. Temos que ser vigilante. A Bíblia diz o seguinte aqui, olha o que Paulo disse. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos e sejamos sóbrios. A gente tem que vigiar o tempo todo. Aqui na igreja, na rua, no trabalho, em casa, principalmente, dentro de casa, é que você tem que vigiar. Você sabe por quê que o lugar que você mais tem que vigiar é dentro da tua casa? Sabe por quê? Alguém sabe explicar? O lugar que a gente tem que mais vigiar é em casa. Porque dentro de casa, ninguém está vendo você, você está sozinho. Às vezes o marido saiu, foi trabalhar, às vezes a esposa saiu de casa, o marido está sozinho. Aí é nessa hora, é nesse momento que Deus ele vai ver se você verdadeiramente serve a Ele ou não. Tem marido, eu vou falar, posso falar? Tem homem que espera a mulher sair de casa. Quando a mulher saiu de casa para trabalhar ou para ir para não sei na onde, aí traz outra para dentro da casa. Quando não traz outra, coloca um filme pornográfico na televisão. Aí trai a mulher com a televisão. Vocês acreditam nisso? É muita coisa que acontece no mundo hoje espiritual. Então a gente sabe quem a gente somos de verdade é quando a gente estamos sozinhos. Sozinhos. Tem gente que quando está sozinho, a pessoa peca, a pessoa pratica coisas erradas, a pessoa xinga. Às vezes a pessoa está em casa, não tem ninguém vendo ela. Qualquer coisinha que acontece, a pessoa pisou ali num caquinho de vidro, a pessoa já rasga um palavrão, coisa que ela não faz na igreja, coisa que ela não faz na rua, em casa ela faz. Por quê? Porque ela está só, ela está à vontade, né? Ela está à vontade. Então a pessoa faz aquilo que der na telha. Só que o crente verdadeiro, ele faz o quê? Ele vigia. Ele vigia. Olha o que Paulo está dizendo. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Vocês estão vendo aí, ó? Os que se embebedam, se drogam, se envolvem com coisa errada. Não é verdade? Se envolvem com coisa errada, com crime. Eles gostam de fazer essas coisas de noite. Sim ou não? É de noite. Se prostituir durante a noite. Às vezes eu estou fazendo entrega, eu passo pela BR aí, ó. Às vezes eu atravesso a BR para fazer entrega lá do outro lado. Eu vejo algumas meninas que ficam ali, ó, nas esquinas, aquelas roupas toda. Você vê que é prostituta mesmo, aquela roupa toda, como é que se diz? Escandalosa, roupa curta, mostrando a barriga, outras mostrando o seio, outras com aquelas saias escamadas, como se fosse um monte de brilho. Quando você bate o olho, você já sabe que é uma meretriz. A Bíblia chama de meretriz, uma prostituta. Então, olha o que Paulo está dizendo, olha. Isso não é eu que estou falando, é a Bíblia, é a palavra que está escrita, irmãos. Preste atenção. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios,
vestindo-nos da couraça da fé e do amor. Olha aí, ó, couraça da fé, ou seja, a gente tem que crer em quem? Em Deus, com a couraça da fé e do amor. O que é o amor? Amor, a Bíblia diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, sobre tudo. Sobre o seu marido, sobre a tua esposa, sobre o seu filho. Deus, ele tem que estar em primeiro. Eu sempre falo isso aqui todo dia. Deus, ele vem em primeiro. Você tem que amar a Deus acima de tudo. Não tem esse negócio: eu amo meu filho mais do que Deus, eu amo o meu marido mais do que Deus, o meu marido que me deu uma casa, o meu marido que me deu um carro, o meu marido que me deu um apartamento. Não importa, o seu marido pode colocar R$1 bilhão na sua conta. Jesus vem em primeiro lugar na minha e na sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí olha só: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Olha aí, ó, capacete. Nós temos que ter por capacete a esperança da salvação. Por que será que a palavra Paulo falou que a gente tem que ter como capacete a esperança da salvação? Por quê? Porque as setas malignas que vêm sobre a nossa vida, que é para nos afastar de Deus. Vocês acham que o diabo não sabe que Jesus está voltando, irmãos? Presta atenção, irmãos. Vocês não acham que o diabo sabe que Jesus está voltando? Ele sabe ou não sabe? Ele sabe. O diabo, ele sabe que Jesus está vindo a qualquer hora, a qualquer momento, as trombetas vai tocar e a igreja vai ser retirada desta terra no arrebatamento. Ele sabe disso. Então você sabe o que ele faz? Já que ele sabe disso, ele luta para poder te derrubar. Ele luta para fazer você pecar. Você sabe por que o prazer de Satanás é fazer você pecar? O prazer do diabo é colocar você no pecado, é no crime, é nos vícios, é na prostituição, é na traição, é na mentira, é na fofoca, é no adultério, em tudo. Ele luta para fazer você errar de qualquer maneira. Por quê? Porque ele sabe que quanto mais você peca, mais próximo do inferno você está. Quem está entendendo, diga amém. Mais perto do inferno a pessoa está, quanto mais ela peca. Então, por isso, irmãos, que temos que ser vigilantes. Entenda isso, não tire isso da sua cabeça por nada. Aonde você for, aonde você estiver, seja vigilante. Ah, pastor Eliseu, mas é tão difícil, às vezes eu estou na rua, de repente eu peco que eu nem percebo. Pois é nesse momento que você tem que pensar. Você tem que pensar em Deus. Quando você der de cara com o pecado, você já pensa em Jesus. Fala, não, eu estou pensando... Você já pensa em Jesus, você já foca no Senhor Jesus. Você fala, não, eu não vou perder minha salvação por causa de uma pouca besteira. Eu não vou perder a minha salvação por causa de pouca coisa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia, Jesus quem está falando aqui esta noite. Olha só. Aqui diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, o qual morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você pereça. A vontade de Deus não é que o cachaceiro continue aí perdido, ó, caindo nas calçadas, bêbado, vomitando, todo sujo. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você fica só, uma vida solitária.
A vontade de Deus não é que você seja um perdido. A vontade de Deus não é que você viva no pecado, no erro, sofrendo, doente, enfermo, problemático. Às vezes a gente prega aí, prosperidade. Tem gente que acha ruim quando o pastor prega prosperidade. Tem gente que acha ruim. Vem o pastor pregando prosperidade. Só que você acha que a vontade de Deus é ver você na miséria? É isso que você quer? Hein? Você quer chegar em casa, abrir a geladeira, só tem água para beber e você vai dormir com a barriga roncando, sem comer, sem nada? Na miséria? Aí você vê uma pessoa comendo do bom e do melhor, você sente o cheiro, você fica com vontade, dá até água na boca, mas você não tem sequer R$1 para ter condições de comprar o que você quer? Louvado seja Deus. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja próspero, abençoado. Quem crê nisso, diga amém. A vontade de Deus é que você seja abençoado, abençoada, na presença de Deus. Aí Paulo diz assim, olha: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa ira que Deus está falando aqui, essa ira que o apóstolo Paulo está falando aqui, é a ira que virá na grande tribulação, igreja. A grande tribulação que vai acontecer quando o anticristo estiver aqui, que dá início à grande tribulação, vocês acham que Deus vai permitir a igreja dele passar por essa tribulação que vai ter aí? Vocês acham que Deus vai largar o povo dele aqui nesse mundo para sofrer a tribulação na mão do anticristo, ser perseguido, morto? Não. Paulo está dizendo que não. Paulo está dizendo aqui na palavra, porque Deus não nos destinou para a ira. Nós não vamos passar pela grande tribulação. Paulo está dizendo que não. Paulo está dizendo assim, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, o qual morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então quer dizer que a igreja, antes que aconteça a grande tribulação, a igreja vai ser tirada da terra. A igreja vai ser levada no arrebatamento. Amém? Isso é o arrebatamento. Jesus vai levar a igreja dele. Preste atenção. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Olha aí, o próprio Deus está falando aqui através da palavra, igreja, que nós temos que avisar, nós temos que tocar trombeta, nós temos que alertar as pessoas. Por mais que você pareça ser chato, não é verdade? Às vezes você prega para alguém, às vezes você passa um recado para alguém que Deus está mandando, as pessoas já olham para a gente e julgam, né, irmã Daniane? Não já aconteceu isso com a irmã várias vezes? Você vai entregar um recado para a pessoa fica calada, é melhor você parar. Para, não fala mais nada, fica calada. As pessoas não querem. Principalmente com quem prega o evangelho, igual eu, por exemplo. Vai eu ligar a caixa de som para pregar aí na rua, falar a verdade que eu estou falando aqui agora. Vai eu falar isso lá fora. As pessoas não querem ouvir. Não querem escutar. Você fala para a pessoa parar de beber, a pessoa não quer parar, ela quer continuar bebendo. Se você fala ainda, a situação da pessoa ainda piora. A pessoa fala, aí é que eu vou beber mesmo. Você fala para a pessoa parar de se drogar, aí que a pessoa se afunda mesmo na droga. Você vai repreender a pessoa, tem gente que não gosta de repreensão, aí sai da igreja, que nada, vou ficar dentro de igreja nada, ficar ouvindo esse pastor nada. Esse pastor enjoado, esse pastor pega muito no meu pé. Não é que o pastor está pegando no seu pé. Ele está pregando a verdade para você por amor. Amor. Aí olha só. Olha o que Paulo disse. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham
entre vós, que persistem, que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Paulo está falando que a gente temos que estimar essas pessoas. Não é você virar as costas. Por exemplo, eu, pastor Eliseu, eu repreendo muitas das vezes as pessoas. Eu repreendo quando as pessoas ficam me pedindo oração. Não é porque eu não gosto. Não é porque eu não gosto. Eu estou ensinando a pessoa buscar, orar a Deus. Tem gente que gosta de ficar encostado. Aqui, ó, aqui está o altar, certo? Não está o altar aqui? Ó, eu estou encostado no altar. Encostei nele. Eu estou apoiado nele. Ao invés de eu ficar aqui em pé, eu tenho minhas pernas, tenho ou não tenho? Ao invés de eu ficar aqui em pé, eu quero ficar encostado. Tem crente que quer viver encostado na oração dos outros. Ao invés dele mesmo buscar, ele mesmo orar, ele mesmo conversar com Deus, ele quer ficar pedindo oração. Ó fulano, ora por mim. Ó fulano, ora por mim. Aí quando o pastor vai chamar a atenção, ele é chato. Aí a pessoa fala, eu vou me desinscrever desse canal, eu vou sair do canal do pastor Eliseu. Então sai, irmão. Então sai, fica à vontade. Mas olha só o que Paulo está dizendo, olha, eu vou ler de novo, está escrito na palavra, olha aí, ó. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Quantas vezes que eu tenho orado pela sua vida, quantas vezes que eu tenho jejuado por vocês, quantas vezes que eu tenho dobrado o meu joelho nas madrugadas, quantas vezes que eu peguei nomes, coloquei no caderno para orar, para me ajoelhar, pedir a Deus pela sua vida. Quantas pessoas que oram pela minha vida, às vezes eu nem sei quem é que está orando por mim, eu nem sei. Então a gente temos que dar valor, a gente tem que dar honra uns aos outros, irmãos. Temos que honrar uns aos outros. Temos que dar honra. O pastor que ora por você, a pessoa que ora, que busca a Deus pela sua vida, você tem que dar honra para ele. Você tem que dar honra, por quê? Ele está orando por você, ele está intercedendo por você, ele sobe monte por você, ele jejua por você, ele paga preço pela tua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então Paulo está dizendo assim, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Porque tem crente aí, ó, que é muito relaxado, não ora, não faz nada. Não faz nada. Não busca, não jejua. O máximo que ele faz é ir para a igreja de vez em quando. Sim ou não? De vez em quando. Mas olha o que Paulo está dizendo. Que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Ou seja, repreende e admoesta também. Sabe aquele pastor que chega em você e fala a verdade na sua cara? Não é porque ele te odeia, o pastor não te odeia. Ele está te repreendendo porque ele quer ver você crescer. Sim ou não? Ele quer ver você crescer. Por exemplo, anteontem eu falei com Daniane. Eu falei, Daniane, quando você for passar um recado para alguém, chega na pessoa. Fala, ó fulano, vem cá. Olha no olho da pessoa. Igual o neném está olhando para mim ali, ó. Ele está olhando para mim. Chega na pessoa e fala, ó fulano, Deus está me mostrando isso aqui, isso aqui, isso aqui. Estou passando para você, não sei se você vai crer, sim ou não. Mas eu estou passando. Você toma posse aí, em nome de Jesus. Se a pessoa crê, amém. Mas se não crê, vai fazer o quê? Entende? Deixa na mão de Deus. Entrega na mão do Senhor. Quantas vezes que eu prego o evangelho aí, ó, as pessoas olham para mim e falam, que nada. Esse negócio de Jesus já... Quantas vezes que já falou que Jesus vai voltar, até hoje eu estou esperando esse Jesus, ele nunca veio. O povo, todo mundo prega sobre esse Jesus, os pastores falam desse tal de Jesus, até hoje esse Jesus não veio, esse Jesus nem existe. Não é assim? Pois é. Aí o que vai acontecer? O que nós acabamos de ler. Eles serão pegos de surpresa naquele grande dia. Serão pegos de surpresa. Vamos lá. Já estou encerrando a palavra.
Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Olha, ó, desordeiros. O que é desordeiros? Pessoa que causa desordem na igreja. Amém, irmãos? A gente não podemos deixar a igreja ficar desordenada, bagunça dentro da igreja. Até quem é membro, você que é membro da sua igreja, se você vê bagunça na igreja, você pode repreender, você pode chamar a atenção também. Por quê? Porque a casa de Deus é chamada casa de oração, é a casa de Deus. Não tem que ter bagunça na casa de Deus. Quem concorda comigo? Aliás, vocês não têm que concordar comigo, vocês têm que concordar com a palavra, está escrito. Olha Paulo dizendo aqui, ó, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, os bagunceiros. Consoleis os de pouco ânimo, ou seja, quando você vê uma pessoa desanimada na igreja, chega na pessoa, né, irmã Daniane? Chega na pessoa, fulano, o que está acontecendo? Você está tão triste, está cabisbaixo, está acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar? Então, a gente temos que ter essa hospitalidade, de chegar na pessoa, perguntar se está precisando de alguma coisa. Sim ou não? A pessoa tem que ser hospitaleiro. Está precisando, irmão, de alguma coisa, uma ajuda? O que está acontecendo? E a pessoa vai contar, vai se abrir para você, e você vai e ajuda aquela pessoa. Amém, irmãos? Aí diz assim: consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Está vendo? A gente tem que ter paciência. Paciência com as pessoas. Não é a gente esquentar a cabeça, mandar fulano embora, não. A gente tem que ser paciente uns com os outros. Paciente com nossos filhos, paciente com a esposa, paciente com o marido. Seja paciente. Tem mulher que explode com o marido dentro de casa, xinga o marido, manda o marido embora. Ou às vezes é o marido que manda a mulher embora e vira aquela bagunça, aquela coisa toda. Na igreja também a mesma coisa. Tem crente que não respeita um ao outro. Não respeita, vira bagunça na casa de Deus. Então a gente tem que ter respeito um pelo outro, sustentar os fracos e ser paciente para com todos. A gente tem que ter paciência, irmãos. Não é andar de cabeça quente. A pessoa que anda de cabeça quente, ela faz o quê? Faz besteira. Sim ou não? Pessoa que faz as coisas de cabeça quente faz besteira. Quando a gente está de cabeça quente, é perigoso você dar até um murro na parede, você quebra os dedos da mão tudo. Quando pensa que não, quando você volta em si, você fala, meu Deus, como é que pode eu dar um murro na parede? Pois é, você estava de cabeça quente, você nem viu. Quando você vai ver, quebrou os dedos. A minha esposa falou para mim que uma vez, isso aconteceu lá com um parente dela lá, estava lá discutindo, mãe, brigando. Aí disse que o rapaz ficou com tanta raiva lá, estava lá com a cabeça quente, disse que deu um murro na parede lá, quebrou a mão. Disse que estava com raiva, né? Aí saiu xingando lá, que diabo, que não sei o que, e puf! Quando foi ver, quebrou a mão. Então, presta atenção, igreja. Aqui diz assim, deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. Sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Cuidem para que ninguém retribua mal com mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Está vendo? A gente não tem que pagar mal com mal. Se a pessoa te fez o mal, você vai retribuir o mal para ela? Às vezes você vai falar, não, pastor, não é isso não. Mas é isso que você faz, né? Às vezes você fala, não, pastor, isso está errado, pastor. Mas é isso que você está fazendo normalmente. Retribuindo mal com mal. A gente tem que fazer pelo contrário, irmãos.
A pessoa te pisou, te humilhou, fez algo na sua vida que você não gostou, se levantou contra você. O que você tem que fazer? Ore por aquele que está te perseguindo. Apresente ele a Deus, não é levar o nome dele para macumba, não. Tem gente que a pessoa se levanta contra ele e vai, não, vou pegar o nome dessa pessoa, vou levar lá na macumba. Vou pegar a foto dele no Facebook, vou levar para acabar com a vida dele. Não, a gente não tem que retribuir mal com mal. O único que tem o poder de julgar, de pegar uma alma, lançar no inferno, pelos seus pecados, as suas atitudes aqui nesse mundo, é Deus. Se Deus olhar para mim e ver que eu sou uma pessoa ruim, ou talvez um mentiroso, um falso profeta, um charlatão, um enganador, o que ele vai fazer comigo? Ele vai me lançar no fogo do inferno. Não adianta de nada eu ter um anel no dedo, uma gravata, sapato social, calça, roupa social, ou até mesmo nome de pastor. Não adianta. Se eu não tenho vida com Deus, o meu destino é no fogo do inferno. Mas se eu tenho vida com Deus, se a minha vida está com Deus, o que vai acontecer? Se Jesus voltar, eu vou para a glória. Quem quer ir para a glória, levanta a mão. Quem quer ir para a glória? Quer ir para a glória, irmã Daniane? Você quer subir para a glória? Glória a Deus. Nós vamos para a glória. Você que está na internet assistindo aí essa live, você quer ir para a glória? Ou você quer morar no inferno para o resto da sua vida? Então pensa bem, irmãos. Vigiem, orem, busquem, sejam pacientes no momento das tribulações. Sejam pacientes. É o que Deus está ensinando para nós. Amém? Irmãos, lá no céu, a gente vai estudar sobre isso. Eu prometo que eu vou trazer um estudo sobre isso. A irmã Daniane está falando aqui, irmãos, você que está na internet, a irmã Daniane está perguntando para mim se a gente vai lembrar das coisas quando a gente estiver lá no céu. Se a gente for para o céu, se a gente vai lembrar enquanto nós estivemos aqui nesse mundo. Eu vou trazer um estudo sobre isso. Eu vou trazer um estudo, eu vou estudar a palavra e vou trazer um estudo para a gente aqui na Igreja Pentecostal Revelada da Missão, tá bom? Vamos fazer a oração da libertação? Já são 21h06. Eu tenho que ir embora também, que eu vou trabalhar ainda. Vamos ficar de pé? Vem aqui na frente toda a igreja. Quem estiver em casa, fica de pé, você que está em casa, em nome do Senhor Jesus. Já pega o seu copo de água, já pega a sua garrafa com água e vamos orar, vamos falar com Deus, amém? Hoje é culto de libertação. Vamos mandar embora toda enfermidade, vamos mandar embora toda doença, vamos mandar embora a inveja, o feitiço, o olho grande, o olho gordo contra a sua vida. Então vem aqui na frente e vamos orar com fé, mas tem que ser com fé. Se não for com fé, fica sentado, mas se for com fé, vem para frente e nós vamos clamar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Pega na minha mão, rapaz. Isso. Deus abençoe. Vamos orar? Em nome de Jesus. Levante as mãos. Começa toda a igreja a dar glória, 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 glória a Deus. Quem está em casa assistindo pela internet, dai glória, 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 glória a Deus. Querido Deus maravilhoso e eterno Pai, é pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós buscamos, que nós oramos, que nós clamamos aqui nesta noite ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Meu Pai, nesse culto de sexta-feira, não importa, meu Pai, se os demônios estão trabalhando contra a nossa vida, não importa se a inveja está sobre a nossa vida, não importa se a macumba foi lançada para matar, para destruir, para roubar alguma coisa que pertence a nós, meu Pai. Mas eu creio, meu Deus, no milagre. Eu creio, meu Deus, na libertação. Eu creio na prosperidade. Eu creio nas portas abertas. Eu creio na bênção que esta pessoa está recebendo aqui agora, através desta oração, Senhor.
Lamancho Ramadagashébia, eu lhe peço, meu Deus poderoso, desça, meu Pai, aqui nesta igreja pentecostal revelada da missão, toca sobre a nossa vida, repreenda todo laço do passarinheiro, toda peste perniciosa, queima toda doença, queima toda enfermidade, arranca o câncer, arranca a trombose, arranca, meu Deus, a depressão, arranca, meu Pai, enfermidade no sangue, nos ossos, na carne desta pessoa, aonde tiver, meu Pai, trabalho de magia, trabalho de espiritismo, trabalho feito na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, na magia negra, esses trabalhos sejam desfeitos agora, em nome de Jesus, e todas as entidades que estão trabalhando através dessas feitiçarias, sejam todos amarrados, sejam todos acorrentados agora. Todas as entidades, todos os espíritos que trabalham para matar, roubar e destruir, sejam todos amarrados agora. Diga comigo em nome de Jesus: eu te repreendo, Satanás. Diga com fé, igreja, em nome de Jesus, eu te repreendo agora, espírito imundo da minha vida. Quem está em casa também, ora conosco. Meu Deus e meu Pai, vai queimando, vai repreendendo toda inveja, toda amarração, toda trancação, Senhor, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus Cristo. Bata em retirada as enfermidades, bata em retirada as doenças, bata em retirada o espírito dos vícios, a feitiçaria, a bruxaria, a macumbaria, vai saindo em nome de Jesus Cristo. Meu Deus poderoso, toca nas pessoas que estão assistindo essa live, toca nas pessoas que estão assistindo agora esse culto, toca, meu Pai, liberta esta pessoa do vício, da maconha, da cocaína, da cachaça, da bebida alcoólica, da prostituição, meu Pai, liberta esta pessoa agora dos jogos, do baralho, liberta esta pessoa das dívidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todas as entidades, diga comigo lá para fora, diga: sai agora, diga: sai agora e saia, em nome de Jesus. Agora levanta as mãos, fecha os olhos, mas tem que ser com fé. Você crê que Deus está aqui? Você crê que Deus está aqui? Então, com os olhos fechados, diga: Deus, diga mais forte: Deus, eu creio que o Senhor está aqui, e o Senhor está trabalhando na minha vida. Fala: meu Deus, eu quero sair daqui diferente. Diga: eu vou sair daqui diferente, porque o Senhor já me abençoou. Em nome de Jesus, amém.